Olá! Deputados aprovaram em julho a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta serve para nortear a elaboração do orçamento de 2021 no segundo semestre. O destaque da primeira sessão da semana foi a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada pelo Poder Executivo para o ano de 2021. Em sessão virtual, os parlamentares aprovaram a pauta em segunda discussão. Conforme o projeto de lei, a receita para o próximo ano é estimada em 16 bilhões e 170 milhões de reais, um incremento de 2,4%. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação acatou 14 das 15 emendas apresentadas pelos deputados. O governo também destaca as perdas dos fundos de participação de estados e municípios, o FPE e o FPM, por conta da crise e que precisará de ajuda da União. A LDO estabelece quais são as metas e prioridades para o ano seguinte e também regulamenta as despesas dos demais poderes. Lembrando que, por conta da pandemia da Covid-19, as votações continuam remotas como forma de impedimento e proteção de que o vírus não se espalhe dentro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lívia Machado, para a TV Assembleia. Deputados e servidores da Lemes foram testados para o novo coronavírus. A medida adotada em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar é uma das mais recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para conter a proliferação da Covid-19. Conforme anunciado pela mesa diretora na última semana, os funcionários da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que cumprem jornada presencial na Casa de Leis, estão passando por testes para a detecção da Covid-19. Desde o início da pandemia, a Assembleia tem tomado atitudes bem responsáveis e que tem, de uma forma ou de outra, garantido a segurança tanto dos deputados quanto de todos os colaboradores. E essa é mais uma ação aí da mesa diretora que está possibilitando, junto com os parceiros da Assembleia, esses exames em massa para detectar, né, os possíveis casos e também para tranquilizar, né, a todos que estão aqui no ambiente, caso tenha algum caso positivo, possa ter esse afastamento com o objetivo de dar mais segurança a todos os nossos colaboradores. O procedimento é realizado com hora marcada. Enquanto aguardam, os servidores relatam a expectativa pelo resultado e aprovam a iniciativa da Alemes. Importante para dar tranquilidade para nós trabalharmos, né? Para prevenir não é o melhor remédio, né? A gente fica só ansioso, assim, de... Claro que não vai dar positivo, né? A gente quer que dê negativo, mas é uma coisa boa de fazer. Porque a gente fica com medo, né, de estar contaminado, de repente não está, então tirar dúvida sempre é bom. A medida é uma forma de isolar os possíveis casos positivos da doença e evitar a exposição dos funcionários ao vírus, garantindo segurança no ambiente de trabalho. A ação é realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, em apoio às ações da Secretaria Estadual de Saúde, vem realizando vários testes. E aqui na Assembleia não é diferente. Houve uma solicitação do presidente, né, que foi acatado pelo secretário de Saúde, que repassou essa demanda para que a gente executasse. Então, nós estamos executando os testes aqui na Assembleia. É importante que uma quantidade grande de testes seja feita, até porque vocês também estão com posicionamento no drive-thru, para que a gente possa também ajudar a saúde a controlar a pandemia. Isso, o drive-thru ele concentra uma quantidade de testes, né? E fazendo testes separadamente, isso faz com que a testagem esteja maior, mais ampla para a população, né? Evitando aglomeração lá no drive-thru. Integrante do efetivo responsável pela realização do teste está o oficial dos bombeiros Rodrigo Akira. Ele explica de que forma o teste rápido SARS-CoV-2 Antibody Test pode detectar a Covid-19. Os testes são realizados por uma pequena amostra de sangue, tá? Nós coletamos, em seguida colocamos um reagente, um tampão que carrega o sangue até o teste, tá? O teste ele serve para identificar as imunoglobulinas presentes no sangue da pessoa. Ou seja, ele mostra se a pessoa já teve contato com a doença, tá? Então, assim, independente do tempo, há mais de 7 dias, na verdade 8 dias, a gente já tem uma noção com o teste se a pessoa teve contato ou não.
E é indolor, o teste fica pronto em poucos minutos? É uma pequena picada de agulha, tá? De 15 a 20 minutos o teste já tem o resultado pra gente. A servidora Carolina Assis achou a iniciativa válida e descreveu o teste como rápido e indolor. É uma iniciativa boa porque os funcionários que trabalham aqui, eles podem trabalhar com segurança. É uma forma de prevenir e uma forma de dar segurança aos outros funcionários da casa, né? E aí, doeu? Foi o teste? Doeu nada, não. O teste foi ótimo, foi muito bem feito. Até porque antes uma picadinha no dedo do que contraiu o Covid-19, né? Poucos minutos após a realização do teste, os deputados Herculano Borges e Rinaldo Modesto já sabem que testaram negativo para a Covid-19. Eles não chegaram nem a ter contato com o vírus? Não chegaram e não tiveram. Deu negativo do deputado Reinaldo e do deputado Herculano Borges. Não tiveram contato nenhum com anticorpos do Covid-19. Legal. A gente acredita muito nisso, né, nos cuidados, na higiene, no distanciamento. Eu acredito que se toda a população fizer isso, nós vamos estar colaborando aí com a saúde de maneira geral. Deputado, dá um certo alívio ao ver um exame negativo para a Covid? Com certeza, né? Nesse momento de temor e de pavor que passa a sociedade, você fazer o seu teste e dar negativo, isso nos dá um alívio ainda maior. Ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade aumenta no que diz respeito a ajudar a conscientizar as outras pessoas e a nossa população de uma forma geral. Além dos testes, uma série de medidas para garantir a segurança biosanitária vem sendo adotadas. Qualquer um que entra na Assembleia Legislativa tem que medir a temperatura. A rotina dos servidores do Poder Legislativo agora está bem diferente. Um minutinho de atenção para averiguar a temperatura, reforçar a higienização e conferir a máscara, um instrumento de proteção individual essencial para começar mais um dia de trabalho. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa, falou sobre as medidas tomadas para que o trabalho no Legislativo seja realizado com segurança. Com a sessão virtual, há a possibilidade de você fazer a consulta e democratizar a discussão. Então, para nós é importante estar sendo feita a sessão virtual. Até agora não tivemos absolutamente nenhum caso aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul de Covid-19 positivo. Então, nós estamos trabalhando com 220 pessoas, que é 20% dos funcionários da casa. Claro que tem os funcionários que estão no grupo de risco, e a gente não quer isso, mas você começar a abrir as portas da Assembleia, começar a fazer sessão, efetivamente, todo o cuidado que nós estamos tendo vai por água abaixo. Hoje, por exemplo, para poder entrar aqui no estacionamento da Assembleia, me param na guarita, tiram a minha temperatura. Acho que isso é uma medida que dá segurança para todos os funcionários que aqui estão. Além de orientar e auxiliar as equipes de manutenção a respeito da conservação de ambientes higienizados, conforme a recomendação da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Casa de Leis vem tomando medidas de prevenção para evitar a proliferação do vírus e o contágio, como explica o gerente de Segurança e Polícia Legislativa, Amaury de Oliveira. Nós estamos seguindo uma orientação da mesa diretora da presidência, que criou protocolos. Assim que houve esse problema da Covid, foi designado algumas medidas de segurança da casa e um protocolo para que nós podemos adequar a segurança da casa. E assim foi feito e nós estamos procedendo dessa maneira. E graças a Deus tem dado efeito, porque por enquanto a gente tivemos nenhum caso ainda de funcionário afastado por esse problema na Casa de Leis. EPIs também foram entregues à Assembleia para reforçar a proteção das pessoas. Os deputados estaduais receberam da Rede de Solidariedade Coronavidas, em Mato Grosso do Sul, equipamentos de proteção individual para serem utilizados pelos servidores da Casa de Leis. A Rede de Solidariedade é composta por mais de 20 instituições, dentre elas a Defensoria Pública Estadual, que foi representada na ocasião pelo defensor
Fábio Rombi, e a Unigran, representada pelo pró-reitor Vinícius Soares de Oliveira. A soma de esforços multiplica as ações, não é? Quando várias instituições, vários setores da sociedade se juntam, a capacidade de produzir algo de útil é ampliada, e é justamente o que aconteceu nesse projeto. Diversas instituições públicas, instituições de ensino, associações, enfim, da sociedade civil, se uniram para a produção maciça de escudos faciais, um equipamento importante que vai proteger muitas vidas. Então, a união de esforços permitiu o sucesso deste empreendimento. A Unigran, ela já estava, através do nosso núcleo com impressoras 3D, fabricando essas máscaras, né? Mas em escala bem menor. E fabricando e doando ali em Dourados, principalmente, para os hospitais. E aí nós recebemos o convite para participar desse projeto bem maior, né? E aí nós convocamos os nossos colaboradores de forma voluntária para fazer principalmente os cortes e o tratamento do material, né, para essas máscaras. E para nós é muito importante isso, foi muito legal, né, participar dessa ação. Para o defensor público, a parceria entre os colaboradores foi essencial para ampliar a distribuição dos protetores faciais para outros setores da sociedade. A distribuição ela é muito ampla, ela atinge todos os profissionais da saúde, né? Esse era um grande objetivo no primeiro momento, mas como a produção atingiu uma escala industrial, e aí na casa dos muitos milhares, foi possível ampliar essa distribuição também para as polícias civil e militar, para as pessoas que trabalham em instituições de longa permanência, que se destinam ao cuidado de pessoas idosas, às pessoas que trabalham nas unidades de internação, aos profissionais, como por exemplo aqui na Assembleia, embora a Assembleia tenha modificado o seu trabalho rotineiro, né, as sessões, por exemplo, são virtuais, ainda assim continua havendo uma movimentação de pessoas aqui no próprio prédio da Assembleia. Então é importante que essas pessoas que estão trabalhando para que o Poder Legislativo continue funcionando, estejam protegidas, né? Então nós procuramos ampliar para os mais diversos setores. Parte da produção foi destinada também a algumas comunidades indígenas que mostravam um índice de vulnerabilidade maior pelo avanço da doença. Então a preocupação é justamente proteger quem mais se mostra suscetível e vulnerável nesse momento da nossa crise sanitária. Segundo o pró-reitor da Unigran, a instituição de ensino vem contribuindo com a impressão dos protetores faciais, envolvendo toda a comunidade acadêmica. Apesar de toda essa catástrofe sanitária que nós estamos vivendo, alguns setores, algumas pessoas, elas não podem parar. E a gente precisa dar segurança para essas pessoas, para que elas possam sair das suas casas e trabalhar, para que o restante da população consiga fazer o isolamento, ficar em casa, só sair quando realmente for preciso, né? Então isso é muito importante para nós como instituição de ensino, isso é importante para que os nossos acadêmicos e futuros profissionais aprendam ações como essa e que eles, dentro dos seus núcleos familiares e organizacionais, também promovam ações que cheguem até a população, principalmente para as pessoas que estão precisando sair de casa e trabalhar. Essas pessoas precisam do nosso apoio. O deputado Lídio Lopes, que também é vice-presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estadual, UNALE, falou da atuação da instituição no combate ao coronavírus e da colaboração dos deputados estaduais. Nos chamaram através da UNALE, recepcionamos o ofício, convidando a UNALE para participar. E aí nós apresentamos os deputados, cada um fez a sua parcela de contribuição e a gente pôde então somar nesse projeto. Projeto de grande envergadura, tendo em vista que está sendo atingido 79 municípios para aquelas pessoas que estão no fronte da saúde, atendendo o embate contra o coronavírus. A gente conseguiu atender, entregar mais de 5 mil face shields para o município de Campo Grande para a área da saúde e agora entregou mais 1.100 para a área da assistência social, que são aqueles também que estão atendendo as unidades, né, de pessoas de idosos, que estão protegidos aí pelo poder público, que estão nas casas de acolhimentos. Então, é uma maneira que a gente contribui para fazer esse enfrentamento. É um período de muita dificuldade, que
todo mundo está passando e nós precisamos ter um cuidado redobrado. Seguimos para um breve intervalo e já voltamos. Proposta pelo deputado Capitão Contar, a audiência pública discutiu as medidas relacionadas ao combate ao novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Na semana em que Mato Grosso do Sul registrou oficialmente 191 mortes por decorrência do Covid-19, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou a sua primeira audiência pública virtual, justamente para debater as oportunidades de tratamento medicamentoso para a doença. O evento foi proposto pelo deputado Capitão Contar, mas também contou com a participação do presidente da Comissão de Saúde da Casa, deputado Antônio Vaz. Nossa audiência tem como objetivo trazer informações relevantes à população sul-mato-grossense referentes ao protocolo de tratamento dos sintomas da Covid-19. Preocupado com a questão da saúde pública, nos trouxe a ideia de realizarmos essa audiência. Também não posso deixar de agradecer à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em nome do presidente, deputado Paulo Correia, que junto com os demais deputados apoiaram essa iniciativa, fornecendo os meios e pessoal necessários. Como presidente da Comissão Permanente de Saúde e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, nós temos que achar uma solução, procurar ajudar, né? Como o próprio deputado também, Capitão Contar, está fazendo. Arrumar meios, trazer profissionais da área, como os doutores que estão aqui, que conhecem do assunto, né, para nos ajudar a população sul-mato-grossense, o que pode ser feito para ajudar nesse combate do Covid-19. E representando a bancada federal de Mato Grosso do Sul, também participou o deputado Luiz Ovando, que contribuiu com a discussão junto de outras autoridades médicas. É bom citar aqui que no dia 4 de fevereiro, né, o presidente Bolsonaro baixou um decreto, que vem primeiro pelo decreto do Ministério da Saúde, o decreto número 188, e depois o decreto do presidente, levando a situação a um grau 3, que é um grau de total fechamento e segurança, para que o Brasil se preparasse para que, na verdade, nós pudéssemos enfrentar essa pandemia que estava, e até então a Organização Mundial de Saúde não tinha assim declarado. E o que acontece? Governadores, principalmente o governador de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, o centro administrativo, ele estava preocupado, era exatamente com o carnaval. E ele aparece, isso está documentado por imagem, aparece ele dizendo que não há motivo para preocupação, não tem nenhum caso no Brasil. E nós não vamos fechar escolas, não vamos fechar trabalho, não vamos fazer absolutamente nada. Eles estavam preocupados, era com o carnaval, e ele declarou que faria o maior carnaval do Brasil. E assim foi feito, estimulou a folia por 2 semanas. Então, nós não podemos esquecer isso. O presidente Bolsonaro fez aquilo que tinha que ser feito. O Ministério da Saúde ficou em cima do muro. A gente teve o privilégio de ter uma série de colegas médicos utilizando protocolos da Espanha e de Nova York, introduzindo alguns medicamentos novos com um sucesso enorme. E eles praticamente só faltavam implorar para os médicos brasileiros fazerem uso dessas medicações. Gente, eu estou tendo sucesso aqui em São Paulo, por que vocês também não usam? Né? Principalmente o Dr. Zeballos. Ele avaliou, através da experiência clínica dele como intensivista, mais de 30 anos trabalhando com pacientes graves, que esse vírus faz um processo inflamatório gigantesco. Ora, diante de um processo inflamatório gigantesco, eu tenho uma arma muito conhecido na medicina, que é um anti-inflamatório, que é um corticoide. Por que eu não vou utilizar? Se tem milhares de pessoas morrendo no mundo. E ele tentou. Teve sucesso com 1 paciente, com 2, teve paciente com 10, com 100, com 200 pacientes. E ele fez um protocolo muito bacana. Mas isso, infelizmente, não foi o suficiente para que vários colegas do Brasil
começasse a usar. Nós somos o interior do Brasil, nós estamos tendo agora, chegando realmente no pico. E aí teve as atitudes em relação a fique em casa, as atitudes de isolamento, as atitudes de higiene, que estão corretas dentro de uma técnica. Existe o debate do isolamento, ser horizontal, transversal, enfim, mas são bloqueios sanitários. Isso aí são mecanismos que a saúde pública tem de preservar a população de uma alta procura. E o governo fez uso disso de uma forma sem liderança. Até hoje não tem uma liderança nos estados direito, não tem uma liderança nas cidades. A gente percebe atitudes descoordenadas, infelizmente. O posicionamento, às vezes, é um posicionamento, porque o posicionamento técnico aí é um posicionamento difícil, e acontece o que tem acontecido. O protocolo precoce, ele tem um objetivo principal, o Sandro já falou, é de evitar que esses pacientes evoluam para a fase inflamatória, acima de 2B. Projeto do Executivo com alterações na Previdência dos militares estaduais foi aprovado e encaminhado para a sanção do governador. Deputados estaduais aprovaram na sessão do dia 15 de julho mudanças previdenciárias para as carreiras militares em Mato Grosso do Sul. As medidas ajustam a legislação estadual à federal. O projeto do Poder Executivo estabelece uma regra de transição para os militares que ingressaram após 17 de dezembro de 2019. Dentre as mudanças estão a transferência para a reserva. Para recebimento integral correspondente ao posto ou graduação, a nova legislação prevê 35 anos de atividade, sendo 30 anos de exercício em atividade militar. Já de forma proporcional, será necessário o mínimo de 20 anos de efetivo serviço. Há também definição de idades limite de permanência no serviço ativo, conforme a graduação do militar. O texto segue para a sanção do governador. A fidelização em contratos de telefonia, por exemplo, é bastante comum e pode se tornar uma dor de cabeça a longo prazo. O projeto que tramita na Assembleia Legislativa quer acabar com essa prática no Estado. Atualmente, ao se contratar serviços, é normal que o consumidor assine uma fidelização com a empresa. Mas essa situação pode mudar. É o que pretende o projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Coronel Davi, que proíbe a inserção de cláusulas que exijam a fidelização. Caso esse projeto seja aprovado pela Assembleia Legislativa e a lei seja sancionada pelo governador do estado, nós não teremos mais fidelização nesses contratos, não teremos mais multas a serem pagas pelo cliente dessas concessionárias e, ao contrário, a lei estabelece multa às concessionárias que descumprirem aquilo que a lei determinar. Fizemos esse projeto em sintonia com recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional que o Estado possa legislar a respeito e impedir qualquer tipo de fidelização nesses contratos. A matéria vem sendo discutida nacionalmente. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional uma lei do Estado do Rio de Janeiro que proíbe cláusulas de fidelização nos contratos de prestação de serviços. Com isso, os consumidores cariocas e possivelmente os sul-mato-grossenses, caso a lei seja aprovada, também serão livres de pagamentos de multas ao interromper os seus serviços. Uma série de projetos para a defesa da mulher foram aprovados pelos deputados. Por unanimidade, os deputados aprovaram em plenário durante a sessão desta terça-feira, dia 7 de julho, 4 projetos de lei que agora devem seguir para a sanção do governador Reinaldo Azambuja. Entre os projetos aprovados está o que pretende inserir noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas. A ideia, segundo o autor da proposta, deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, não é criar mais uma disciplina, mas sim tratar do assunto dentro das várias disciplinas já existentes. Nós estamos vivendo em um momento em que cada vez a gente tem visto aí as mulheres sendo maltratadas, sendo violentadas e perdendo as suas vidas, como aconteceu recentemente com a Carla, uma jovem aqui no bairro Tiradentes, que de forma tão cruel perdeu a sua vida. E esse projeto, senhor presidente, demais colegas, ele
na verdade, visa você discutir esse tema na fase mais importante da vida do ser humano, que é no momento da sua formação. Haja vista que a primeira paquera, a primeira namoradinha, as pessoas na vida não encontram na farmácia, não é no mercado, é na escola. Isso aconteceu comigo e é possível que tenha acontecido com todos os colegas. Ou seja, mais do que nunca é preciso que nós trabalhemos na formação, na cidadania, no respeito ao próximo, e isso você vê na escola. O projeto de lei que cria nos cadastros sociais do governo do estado o registro de violência doméstica também foi aprovado pelos parlamentares. O objetivo dessa proposta é gerar dados e preservar essas informações quanto ao fornecimento de endereço e telefone da mulher vítima de violência ao seu agressor, familiares ou qualquer outra pessoa desautorizada. Também por unanimidade, o projeto de lei de autoria do deputado Neno Razucchi, do PTB, que prevê incluir o nome do cônjuge ou companheiro nas faturas de água, luz ou outros serviços, foi aprovado pelos parlamentares e agora segue para a sanção do governador. A medida deve facilitar a vida de quem precisa de um comprovante, mas não tem essa fatura originalmente em seu nome. O projeto de lei quer garantir que certidões de registro civil sejam impressas também em braille. Outra proposta, apresentada em conjunto, estende este direito aos diplomas de pessoas com deficiência visual. Tanto o projeto de lei que assegura às pessoas com deficiência visual a obtenção de certidões de registro civil em braille, quanto o que obriga as instituições de ensino público e privado a fornecer diplomas em braille para seus alunos cegos, são de autoria do deputado Lídio Lopes, do Patriota. No caso da primeira proposta, apresentada nesta semana, na sessão de 15 de julho, a medida é válida para certidões de casamento, nascimento e óbito, registradas em cartórios de registro civil. A segunda medida, no entanto, abrange escolas públicas e privadas, além de universidades. Segundo Lídio, o sistema Braille é o único método eficaz de comunicação escrita para as pessoas com deficiência visual. Nesse sentido, de acordo com o parlamentar, é preciso ampliar a acessibilidade aos serviços públicos para essas pessoas. Para o presidente do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, Florivaldo Vargas, SMAC, os projetos são importantes. Ele ainda sugeriu a digitalização desses documentos. Veja. Eu acredito que não tem que ser só em braille, porque nós temos pessoas com baixa visão. Então é um público ainda assim grande, né, no nosso estado. Eu acredito que o documento digital vai atender tanto a pessoa com deficiência visual cego total e também a pessoa com baixa visão. E o braille para aquelas pessoas que tenham conhecimento do sistema de leitura e escrita em braille. Dados da Secretaria de Estado de Educação apontam que em Mato Grosso do Sul existem hoje 71 alunos cegos matriculados na rede estadual de ensino. De acordo com a assessoria de imprensa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, há apenas um acadêmico cego no âmbito da instituição, além de 196 acadêmicos declarados com alguma deficiência visual. Já a assessoria de imprensa da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, informou que há 10 alunos com deficiência visual matriculados no âmbito da instituição. A assessoria de imprensa da UCDB, que é a Universidade Católica Dom Bosco, localizada em Campo Grande, uma instituição particular, informou que no âmbito dessa instituição estão matriculados 2 acadêmicos cegos. João Humberto para o Jornal Parlamentar. Na sessão plenária, que encerra o primeiro semestre no Legislativo Estadual, foram analisadas 7 matérias. Foi aprovado em segunda discussão projeto de autoria do deputado Evander Vendramini, do PP, que autoriza o uso de veículos automotores apreendidos em função da prática de ilícitos administrativos ou penais para serem utilizados pelo Estado. O projeto, aprovado por 10 votos a 9, segue para a sanção do Executivo Estadual. Se a gente não fizer alguma coisa através da Assembleia para chamar a atenção dos órgãos competentes, como o DETRAN, de acabar
com aquele amontoado de carros que a gente viu ao longo do tempo, não só aqui em Campo Grande, mas em todo o estado de Mato Grosso, onde tem um Detran, os carros apodrecendo no pátio e, às vezes, passa 60 dias, passa um ano, né, e aquilo vai sucateando. Então, uma forma de chamar a atenção também para que os governos, né, os órgãos competentes, tomem uma posição de ter uma iniciativa de poder resolver essa questão. Ainda durante as votações, os parlamentares aprovaram 3 projetos de decreto legislativo que reconhecem o estado de calamidade dos municípios de Vicentina, Três Lagoas e Ladário. Nós vivemos ali no município de fronteira com o estado de São Paulo, então essa ferramenta de trabalho vai ser mais uma para ajudar a Prefeitura Municipal, os vereadores, a deixar a nossa querida Três Lagoas pronta para receber aqueles que forem cometidos pela Covid-19. O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correa, fez um balanço dos trabalhos realizados pelos deputados estaduais no primeiro semestre deste ano. Nós tramitamos na Casa 141 projetos de lei, projeto de lei complementar 3, projeto de emenda constitucional 2, projeto de decreto legislativo 54, projeto de resolução 4. Total de projetos apresentados no primeiro semestre do ano de 2020, 204. Vetos, apreciamos 8 vetos. Indicações, 1.205 indicações. Moções, 408. Requerimentos, 130. Emendas, 76. Ofícios, 2.200. Outras proposições, 4.027 proposições. Número de proposições do primeiro semestre de 2020, 4.231. Sessões realizadas, 63. Diário Legislativo publicado, 104. Votações realizadas em plenário, 219. Oficialmente, após esta sessão, nós vamos entrar em recesso, sendo que podemos ser convocados a qualquer momento, com 24 horas de antecedência, para votar coisas de interesse do Estado de Mato Grosso do Sul. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Lembrando que você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de IMS. Até mais.